Rádio Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, S. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus amados irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca das revistas das Escolas Bíblicas Dominicais. Revistas essas que estamos abordando o assunto nesse trimestre de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta lição, ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E, nesta oportunidade, na lição número 5, estaremos estudando sobre dons de elocução. O texto áureo nos diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende e o Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 a 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e do 10 ao 12, e capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Objetivo geral: apresentar os dons de elocução. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, aqui na lição número 5, quando nós começamos a abordar acerca dos dons, né, de elocução, no nosso texto áureo, ele está aqui nos falando que o que fala em línguas, ele não fala aos homens, senão para Deus, porque ele está falando em línguas de anjos, línguas estranhas, então não é compreendido por outras pessoas. Mas o que profetiza, este se fala no próprio vernáculo da pessoa, fala aos homens. A verdade prática nos diz que esses dons são para edificar, exortar e consolar a igreja. Isto tudo nós vamos ver ao longo da nossa lição, nesta oportunidade, neste domingo. Introdução. Os 3 dons de elocução são profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. Os propósitos destes dons especiais são de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus, e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganado pelas falsas manifestações. Pois bem, aqui introdutoriamente, quando o pastor Elinaldo Renovato de Lima escreve, ele coloca aqui que dentre os dons de elocução existe a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Voltando um pouquinho, recapitulando tudo que nós já temos mais ou menos estudado sobre dons ministeriais e espirituais, nós vemos que temos pelo menos 5 passagens no Novo Testamento falando dos dons que nós temos estudado nesse trimestre. Quando nós pegamos essas 5 passagens de uma forma didática, dividimos ela, nós vemos que tem dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Dentro dos dons espirituais, nós temos lá os dons de revelação, dons de poder que nós estudamos na semana passada, e essa semana estamos estudando sobre os dons de elocução. Esses dons de elocução, segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, ou precisamente versículo 10, ele fala de 8 a 10, vamos colocar assim, que está ali englobados 9 dons, dividido 3 em cada categoria. E a categoria da elocução tem os dons de profecia, variedade de língua e de interpretação. E eles são feitos para edificar, exortar e consolar. E não podem ser usados de forma incorreta. Por isso que nós temos que estudar, como estamos estudando esse domingo. Dá um like, dá um joinha, dá um gostei aí. Você está gostando da nossa lição, para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Dons de elocução. Profecia é o tópico 1. Variedade de línguas é o tópico 2. Interpretação de línguas é o tópico 3. Tópico 1. Tópico 1. Dom de profecia. Ponto 1. O que é dom de profecia? São mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito,
em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, por falta de ensino na palavra de Deus. Aparecem várias aberrações. Não poucos lentes e igrejas locais sofrem com as consequências, apesar de exortar-nos a não desprezar as profecias. As Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre no ponto 1, o que é o dom de profecia, são mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, em que a pessoa fala na sua própria língua. Não fala em língua de anjos, não fala em língua de outra nação, fala no próprio vernáculo da pessoa. Então, esse dom de profecia é bom que ele edifica toda a igreja. Então, não é também por isso que nós falamos em profecia com o intuito de desejar uma bênção para alguém. Às vezes a profecia também vem com outros objetivos. Na verdade, a profecia em si, ela serve para edificar, sim, mas também para exortar e para também consolar aquele que ouve, a igreja que recebe. Então, por causa de falta de estudo, há algumas aberrações no meio da igreja. Então, embora que a Bíblia Sagrada fala que é para a gente não desprezar a profecia, mas nós temos que examinar tudo, segundo a palavra de Deus, examinar tudo e reter o que é bom. E o que é bom vem do nosso Deus eterno e poderoso. Ponto 2, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado dos cultos. As profecias possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a relevância do dom de profecia, me perdoe, meus irmãos, Paulo exorta para que cada um busque. Então ele é importante. Quando nós falamos em relevância desse dom, é porque ele também é importante. Essa relevância é importante para cada um de nós, esse dom. Porém, ele pode ter 3 fontes distintas. Deus, olha, muito bom. O homem, não vai dar certo. E o diabo, então, nem se fala, péssimo. Mas essas 3 fontes pode ter. Então, a pessoa, sem querer ou querendo, pode estar sendo usada por Deus, falando da sua própria vontade, só para poder abençoar, que muitas vezes o que acontece é isso, quando o homem fala, ou pelo diabo, que é terrível, né? Querendo ou não, a pessoa pode estar sendo usada pelo inimigo sem querer. Então, existia e existe no nosso meio falsos profetas. São aqueles que vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Ponto 3. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao da profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostas profecias. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras. A Bíblia, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, quando nós falamos ali que há enganos, nós temos que estudar a Bíblia. Dá um like, dá um joinha, dá um gostei. Se inscreve no nosso canal para receber os nossos vídeos. Que nós falamos daquilo que a Bíblia nos fala, com base em Bíblia. Então, quando nós não estudamos, não podemos ser enganados. E às vezes nós vemos até líderes, né? Tudo isso é para a edificação do crente, mas às vezes até líderes não são guiados por profecias. Tem igrejas que são conduzidas, que não são guiadas por profecias. E tem outras que não tomam nenhuma decisão se não tiver um profeta ou uma profetisa para dizer, isso não é próprio. A maior profecia que nós temos são as Escrituras. Nós temos que ser guiados por ela. A Bíblia Sagrada é o nosso exemplo maior de profecia. E ela, sim, é infalível. Ela é eficaz. Ela é boa. Ela é agradável. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita em nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Tópico 2º, variedade de línguas. Ponto 1. O que é variedade de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvar, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. Tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante quanto os demais. Pois bem, meus queridos irmãos, o que é o dom de variedade de línguas? É aquela capacidade que alguém tem de falar em línguas estranhas para louvar, para adoração ou para entregar até mesmo uma mensagem divina. Só que quando não há intérprete, ele edifica a si próprio. Quando não há intérprete, essa mensagem divina para a igreja fica sem ninguém entender, porque haveria necessidade de alguém interpretar. Então, dentro das 5 listas de dons que nós encontramos no Novo Testamento, não estão em ordens, estão em ordens diferentes, não estão em ordens iguais, estão em ordens diferentes. Então, línguas é tão importante quanto os demais, porque tem pessoas que às vezes dizem, não, isso aí não tem muita importância, porque foi colocado por último. Não. Todos os dons são de tamanha importância para com o nosso Deus. Tanto é que nos outros lugares nós vemos esses dons colocados em sequências diferentes. Ponto 2. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito o toca e renova diretamente. Pois bem, quando estamos falando aqui qual é a finalidade? A finalidade é devoção espiritual do crente, pois o Espírito Santo toca e renova esse crente. Porém, do jeito que nós falamos já, e vamos falar mais adiante também, quando tem alguém que interpreta essas línguas, a igreja também é edificada. Senão, a pessoa fala consigo próprio que só ele é edificado. Ponto 3. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo, falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. A atualidade desse dom. Então o Senhor continua abençoando sim com esse dom. Então, ele é atual. É um dom tão útil quanto foi lá no passado, quando os 120, quase 120 reunidos, ou 120 reunidos lá no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Foi tão útil essas línguas como é nos dias atuais na nossa vida. Tópico 3. Interpretação de línguas. Ponto 1. Definição do dom. Interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Pois bem, quando ele fala aqui sobre a definição desse dom da interpretação de línguas, é interpretar. Uma pessoa fala em línguas estranhas, aí outro vai e interpreta no nosso próprio vernáculo, nossa própria língua, e pronuncia em línguas que todos conseguem entender, e aí todos são edificados. Por isso que Paulo falou que na igreja de Corinto tinha muita desordem, porque queria todo mundo falar em língua ao mesmo tempo. Não, faça-se 1, 2 ou 3 no máximo, e mesmo assim que haja intérprete. Se não fala consigo próprio, você vai ser edificado. Não precisa falar para todo mundo junto. Então, que haja intérprete, senão que fale consigo próprio, e assim seja, porque senão vira uma verdadeira desordem no culto, né? Foi o que Paulo tratou
lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, a desordem, a falta de organização no culto. Ponto 2. A diferença entre dom de interpretação e de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para interpretar a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Ao passo que a profecia não depende de outro dom. Pois bem, quando a gente está nos falando que se há diferença, são dons distintos, embora aqui parecidos, mas são dons distintos. Porque o da interpretação de língua é a necessidade de alguém falar para interpretar. Já o de profecia não há necessidade, ele fala já em língua que todos conseguem entender, por isso que a igreja toda é edificada. Então, a profecia não existe a necessidade desse intérprete. Profetiza, fala na sua própria língua, no seu próprio vernáculo, e todos são edificados. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas que não aceitem a atualidade dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas, o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos nas manifestações gloriosas dos céus. Pois bem, concluindo a nossa lição, existem pessoas que acreditam que cessaram, foi só da época apostólica, os cessacionistas. Nós não somos, nós cremos que as dádivas de Deus são para a nossa época. Não vamos desprezar esses dons, nenhum deles. O de profecia, o de falar em línguas estranhas, ou de interpretar. Porém, faça-se tudo conforme a Bíblia nos registra, com sabedoria, decência e ordem, que tudo vai ser para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. E, dito isto, chegamos a final de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando dons espirituais e ministeriais. Nesta semana, estivemos estudando sobre os dons de elocução. Na semana que vem, estaremos estudando sobre o ministério de apóstolo. Daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!